Amém, amém. Quem está pronto para mais palavras de Deus aqui? Glória a Deus. Amados, nós quando vamos chamar alguém para estar no Aviva, é um momento onde nós temos uma cautela, um cuidado, para que realmente aquilo que Deus tem para fazer seja feito. E os nossos convidados de hoje têm uma história muito interessante por trás de como eles vieram a estar nessa agenda do Senhor. Eu liguei para o pastor Skip. Quantos conhecem o pastor Skip aqui? Ele trabalha com casais, nós já chamamos o pastor Skip algumas vezes aqui. É um americano abrasileirado, muito engraçado, é uma caricatura. Eu liguei para o pastor Skip e falei: pastor, nós mencionamos o teu nome e gostaríamos de saber se o pastor teria uma convicção no coração para estar participando do Aviva conosco, né? E ele respondeu assim: Jean, o meu negócio é com casais, eu não faço um negócio assim, um avivamento, mas você conhece o Flávios? Aí ele falou, eu conheci o Flávios nesse último MFI. Ele falou, porque o Flávios tem uma pegada assim de ir para o avivamento. E eu falei, bom, então me passa o telefone dele, pastor Skip. E aí fui fazer aquela pesquisa, né, para saber quem era o pastor Flávios, pastora Cristel. Entrei lá no Instagram deles e fui dar uma olhada. Eles, amados, é um casal extraordinário. Já vou chamar eles aqui na frente, mas pensa num casal. Foram pastores de jovens na Comunhão Cristã de Curitiba, do pastor Miguel Piper, agora do pastor Luiz Magalhães, que estará conosco também aqui nesses próximos dias. Foram pastores de jovens muitos anos ali naquela igreja e receberam um chamado do Senhor para implantar uma igreja metropolitana no centro de Curitiba, chamada Dunamis House. E se isso não fosse importante, se isso não fosse especial, hoje está fazendo, dia 10 de janeiro, a igreja está fazendo 1 ano de aniversário. E eles estão aqui conosco. Então aplauda o Senhor pela vida deles. Venham aqui, amados. Privilégio recebê-los aqui nessa casa. Amém. Deus abençoe vocês. Que vocês sejam usados poderosamente aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Sintam-se em casa, tá bom? Deus abençoe. Boa noite, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, conhecer essa casa. A gente já pôde tomar um café bem gostoso aqui de São Bento, né? Tão gostoso as coisas aqui, e foi muito especial conhecer um pouco a vida dos pastores de vocês, e a gente está conhecendo, e o nosso coração é servir vocês, de alguma forma, e também aprender com vocês, né? Porque nós somos eternos aprendizes, não é verdade? A gente sempre tem algo que Deus quer falar conosco. E eu creio que é uma noite que o Senhor vai trazer também cura na sua alma, restauração. Sabe, é algo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e na nossa comunidade. Nós somos pastores, né, desde 2005. E desde lá temos aprendido muitas estações de vida nós já passamos, muitas coisas, e agora nós estamos numa nova estação, e algo muito louco, né? Deus nos pediu, abriu uma igreja no meio da pandemia, em Curitiba. Então foi algo muito diferente, né? Temos os nossos pastores Luiz e Eliane, que vão estar aqui com vocês, são a nossa cobertura, e começamos do zero de novo. Então tem sido uma bênção, um privilégio, né, começar essa igreja. Somos pais de 2 meninas muito lindas, a Nathalie e a Stephanie. Elas têm 13 e 11 anos. E esse é o pastor Flávio. A gente tem algo assim, toda vez que a gente ora, faz assim, a gente orou, beijou, né? Então ficou assim, mas a gente ainda não orou. Boa noite, uma alegria a gente poder estar juntos aqui. Obrigado pelo convite, pastor Jean, pastora Ju, que, como você falou, né, vocês têm critérios, então espero que o Senhor corresponda a isso. Eu creio que Deus tem algo especial essa noite,
Eu preciso tomar uma água nessa caneca bonita aqui. E esse tema Aviva é algo que eu creio que está no coração de Deus para que a gente viva o que Ele planejou para que nós fôssemos. Porque Deus nos formou com um propósito. A Bíblia diz em Salmo 139 que de uma forma espantosamente maravilhosa o Senhor nos formou. E Ele fez você. E quando Ele te fez com um propósito. Ele te fez com um desígnio. Ele fez você com um desenho. Ele fez você com uma missão. Ele deu a você dons, habilidades. Não foi você que escolheu as coisas que você gosta. Não foi você que escolheu ter interesses por determinadas coisas. Umas pessoas têm interesses por animais, outras têm interesses por construção, outras têm interesses por artes, outras têm interesses por plantio. Não fomos nós que apertamos um botão e falamos assim, eu queria escolher isso. Mesmo que na nossa vida, no vestibular, a gente diga, eu quero fazer isso. Mas nós só fazemos isso porque existe um desejo no nosso coração que alguém colocou lá dentro, de uma forma soberana, maravilhosa, algo maravilhoso. E Deus fez você para cumprir algo. E toda vez que eu e você estamos na presença de Deus, Ele quer nos avivar e nos reavivar para a gente viver isso. Eu quero orar com você para nós iniciarmos. Eu vou pedir para você abrir as suas duas mãos. Senhor, existe muito dom, existem muitos talentos neste lugar que o Senhor liberou, que o Senhor derramou. Senhor, existe muito propósito aqui dentro. Senhor, existe, Senhor, caminhos maravilhosos para transformação de pessoas, transformação de uma cidade, para que o Senhor seja visto e conhecido. Senhor, existem dons e talentos aqui, existe, Senhor, a porção do Senhor para abençoar famílias, para restaurar relacionamentos, para receber perdão e para perdoar, para viver de maneira intensa, para viver de maneira, Senhor, plena nesses dias. E o Teu Espírito Santo é aquele que pode nos ativar para isso, para vivermos com a mentalidade do céu, com a sua mente, porque nós temos a mente de Cristo. Senhor, por isso nesta noite, nesses dias de evento, que cada palavra, que cada louvor, que cada ministração seja algo construído em cima desta verdade, que o Senhor chamou cada um que está aqui para ser a sua igreja, que vai ser luz e sal nesses dias. Senhor, o Senhor chamou cada um para ser igreja individual e o Senhor chamou cada um para formar a sua igreja coletiva. E assim, Senhor, ó Pai, esta igreja, Senhor, a igreja refúgio, Senhor, seja um lugar para abençoar essa cidade e fazer Jesus conhecido, em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Nessa noite eu quero começar falando sobre alguém que você já conhece. Em Gênesis capítulo 12 fala sobre o chamado de Abraão. E quando Deus fala sobre o chamado, quando a Bíblia fala sobre o chamado de Abraão, a Bíblia diz assim, que Deus diz a Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela e vai para o lugar onde eu te mostrarei. Então nesse caminho, Abraão, ele teria que se mexer da onde ele estava. E eu creio que esses são dias que Deus vai falar com você e você vai começar a se mexer. Amém? E se você já está se mexendo, você vai começar a correr. E se você já está correndo, você vai começar a voar. Amém? Porque o reino de Deus, ele se trata disso. Às vezes Deus nos chama e a gente está parado. Mas às vezes Deus dá um impulso na gente que está andando. E eu creio que, assim como aconteceu com Abraão, Deus chamou Abraão para um tempo novo. Deus está chamando essa igreja, pastor, para um tempo novo. Sabe por quê? Porque mesmo em meio dessas notícias de caos que estão a cada dia mais crescendo, com muitas vezes o cerceamento de liberdades, Deus não perdeu a sua agenda. Deus tem uma agenda nesse tempo.
Deus tem um tempo para a sua igreja, Deus tem um tempo para a volta de Jesus. E nada vai impedir. E o que eu creio é que quanto mais esses dias se aproxima do retorno do rei, mais as trevas ficam enfurecidas e querem tirar a atenção da igreja para Cristo e fazer com que a igreja esteja com foco nos problemas. Mas Deus não perdeu a agenda. Deus tem um chamado profético para você. E assim como Ele fez com Abraão, Ele chamou Abraão. Ele está chamando você. E quando você corresponde, sabe o que acontece? A igreja está correspondendo, porque a igreja são as pessoas. E quando todos correspondem, toda a igreja está correspondendo. E Abraão, então, precisaria dar esse passo. E depois Isaac, Jacó, e assim Israel precisou dar este passo em direção à palavra profética de Deus. Em Gênesis capítulo 15, eu gostaria de ler com você, a partir do versículo 12, Gênesis 15, versículo 12. Eu vou ler na versão NVI. A Bíblia diz assim: ao pôr do sol, então Deus já havia chamado Abraão para sair da sua terra, da sua parentela. Deus já havia falado para Abraão que a herança dele, que o povo que viria a partir dele seria mais numeroso que as estrelas do céu, a areia do mar. E no versículo 15, no capítulo 15, versículo 12, diz assim: Abraão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz a seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Na quarta geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante, com uma tocha acesa, passou entre os pedaços dos animais. Naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão: aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates, a terra dos queneneus, quenezeus, dos cadmoneus, dos hititas, ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos gigazeus e dos jebuseus. É muito interessante esse momento em que o sol se põe e que o Senhor faz uma aliança com Abraão. E ele dá a dimensão, o perímetro, a localização em que Israel viveria. Ele diz assim: desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates. Ele dá a dimensão. Vai ser nessa área, vai ser neste território, vai ser neste lugar aqui que Israel irá habitar. E Israel só habita naquele lugar porque Deus falou o seguinte: será nessa terra, desde o ribeiro do Egito até o rio Eufrates. Quando Deus fala algo, Deus está comprometido a cumprir o que Ele falou. E eu e você não podemos duvidar, porque aquilo que o Senhor falou, Ele é fiel a cumprir. E o que está acontecendo aqui é que gerações viriam depois de Abraão. E quando o tempo começa a passar nas nossas vidas, parece que a gente começa a desanimar. Ixi, não sei se Deus vai cumprir. Não sei se é a hora. Não sei se eu ouvi direito. Eu não sei se você ouviu direito, mas eu sei que Deus fala direito. E quando Deus fala, Deus vai cumprir. Por isso que é muito importante que você faça como diz Abacuque 2, escreve a visão, escreva o que Deus falou. E coloca isso de uma maneira bem clara, para que você não se esqueça disso. E quando muitas vezes algo vier te confrontar, pode ser o medo,
Pode ser até o inimigo dizendo, ó, você não vai conseguir chegar nesse lugar que Deus falou. Você diz assim, Deus falou, Deus vai me fazer chegar nesse lugar. Então você precisa ser avivado pelo Espírito Santo, porque Ele vai te capacitar a chegar nesse lugar. Agora é muito interessante porque quando Deus faz esta aliança com Abraão, existe um momento que Deus faz com que Abraão durma. Abraão está dormindo. E quando Deus então faz uma aliança com alguém dormindo, é uma aliança incondicional. Não importa o que vai acontecer, eu vou cumprir isso. Eu vou cumprir isso. Eu vou fazer você chegar nesse lugar. Existem muitas promessas na Bíblia que elas são condicionais. Você faz a sua parte, porque Deus disse que Ele ia cumprir a parte dele. Mas quando nós vemos Deus falar sobre a terra, o lugar que Israel habitaria, Abraão está dormindo. Era um desejo de Deus fazer com que o seu povo habitasse naquele lugar. Por que eu estou dizendo isso? Porque existem coisas, antes de você nascer, que Deus deu a você, com o desígnio e com o propósito para que você vivesse isso. E existem outras coisas que vão depender de você, para você chegar nesse lugar. E eu quero animar você, para que hoje, nesses dias, nesse ano de 2022, você seja uma pessoa que dê passos sobre as promessas de Deus. Ele falou que a minha vida ia ser assim. E se durante essa mensagem, o Espírito Santo estiver falando com você coisas, e você quiser escrever, escreva, ore, declare, porque o Senhor está trazendo à sua memória aquilo que faz parte do seu chamado, daquilo que Ele quer que você viva. Guarde isso, porque é fundamental para o nosso entendimento. Agora, não é porque Deus deu uma promessa para você que vai ser fácil. Não é porque Deus deu uma promessa para você que não vai ter inimigos, mas significa que Deus vai ajudar você a vencer os inimigos. O pastor Jean estava falando que hoje completa 1 ano de igreja. E em 2020, nós estávamos falando com os nossos pastores, Luiz e Eliane, sobre o início dessa igreja. E os nossos pastores falaram, vocês precisam começar uma coisa nova. Vocês precisam começar uma igreja. E então, aquele passo que nós iríamos dar era um passo novo. Deus havia impulsionado a gente para começar algo novo. E nós recebemos palavra profética, que nós seríamos uma grande árvore, que essa árvore cresceria, que ela seria uma bênção. E aí, quando Deus vai falando essas coisas, você vai se animando. Você não vai se animando quando Deus vai falando uma coisa? Você vai se animando. Você vai se animando. Então, aqui com Abraão é a mesma coisa. Olha, sai da sua terra, vai para a terra onde eu te mostrarei. Você fala, uau, Deus, o Senhor tem uma terra para mim, o Senhor tem um lugar para mim. Olha, a sua descendência será mais numerosa do que as estrelas do céu. Faz uma cara de que a sua descendência vai ser mais numerosa que a estrela do céu, que as estrelas do céu. Vai ser. Do que a areia do mar. Faz aí da areia do mar. E você fala, uau, isso vai ser top. Uau, Deus, nós vamos detonar, é eu e o Senhor. Nós fechamos uma parceria, o Senhor pode contar comigo, vai ser muito bom. Porque Deus começa pelo fim, para que a gente se lembre no começo, para onde Ele quer nos levar. Então Deus fala para Abraão onde Deus quer levar o seu povo. E isso é tão sério, e isso marca tanto a vida de Abraão, que passa Abraão, Isaac, Jacó, José. Ele é vendido como escravo no Egito, se torna governador do Egito. Antes de morrer, fala para a sua família, guardem os meus ossos e levem os meus ossos daqui, porque um dia nós sairemos daqui. Porque nós cremos no nosso pai Abraão, do que Deus falou com ele foi real.
Mais para frente, Moisés vai levar o povo a sair do Egito e Josué vai enfrentar aqueles gigantes. Mas no início parece que é tudo bonito, e de fato é maravilhoso, só não falam como vai ser para você chegar lá. Então nós estávamos muito motivados, eu e a criança. Olha, Deus vai começar uma igreja, nós vamos começar uma igreja, uau, Deus está crendo que isso vai acontecer. E nós começamos então a orar por isso. Nós tínhamos o nosso pastor, imagina, o nosso pastor disse assim: olha, vocês poderão ter, quem quiser seguir vocês aqui da comunidade, pode seguir. A comunidade, ela vai sustentar vocês por 2 anos. Eu falo, uau! Então nós não vamos ter nenhum aperto financeiro. Pessoas vão poder nos seguir sem nenhum constrangimento. Mas de repente, eu começo a ter um problema de saúde. Eu começo a ter um zunido no ouvido, 24 horas por dia, que não para. Eu ligo para a neurologista, eu marco consulta, o zunido continua aumentando, não para, não para, não para. Eu não sei o que é aquilo, eu começo a tomar medicamentos, não sei, eu oro, eu jejuo, eu faço tudo, e o zunido não para, e de repente, numa noite, eu tenho uma convulsão. E aí? Deus perdeu a agenda dele? E aí? Deus me descartou? Falou, vou escolher outro? E agora? E aquilo é um choque para nós. E começa um processo na nossa vida, e eu percebi que eu comecei a entrar numa coisa que eu nunca tinha tido antes, chamado síndrome do pânico. Em que, pastor, eu estava aí, onde você está, poucos minutos antes de começar a pregar, e eu virar para minha esposa Cranston e dizer, sobe amor, que eu não sei o que está acontecendo comigo, mas eu não vou conseguir subir. E eu sou a pessoa do tipo assim, vai, ataca, eu digo ataca, eu vou para atacar. Eu não sou essa pessoa do tipo que e fico intimidado. Eu sou uma pessoa na minha, eu não quero aparecer assim, mas quando fala para mim, olha, o alvo é esse, eu falo assim, eu sou obediente, se o alvo é atacar, nós vamos atacar. E de repente eu estou passando por uma situação dessa. Eu falo, que igreja que vai ser? Uma igreja que o futuro pastor dessa igreja tem um zunido no ouvido 24 horas por dia. Começa a ter síndrome do pânico. Síndrome do pânico é uma coisa que você não sabe porque você está em pânico. É uma coisa que você não sabe o que está acontecendo com você, mas você não consegue subir no palco. Você conversa com uma pessoa assim, mas parece que você perdeu a coragem, parece que você perdeu o ímpeto, parece que você perdeu a força. Está aqui falando. Várias vezes eu estava nesse processo de descobrir o que era, segurando no púlpito, porque vinha um pânico dentro de mim, tudo embaralhava, e eu não sabia o que era aquilo. E Deus continua sendo o meu Deus, e Deus continua sendo bom, e Deus continua sendo o autor da promessa, e Deus continua sendo aquele que envergonha os sábios, fazendo com que pessoas vulneráveis se tornem servos de Deus. E nós continuamos orando por cura. Chegou um momento que eu virei para o pastor Luiz, nesse processo todo, e eu disse assim, pastor Luiz, eu percebo que eu não consigo mais servir a Deus em força. Então eu decidi que eu vou servir a Deus em fraqueza, mas eu vou servir. Porque Deus tem uma promessa. Não se trata de mim. Não se trata de eu fazer o meu nome. Não se trata de eu fazer a minha história. Porque a eternidade não é sobre mim, a eternidade é sobre Cristo. Hoje nós cantamos que Ele vai nos levar para o lar, não é? No final. É Ele que vai abrir as portas para mim, para você. É Ele que vai nos mostrar a eternidade. É tudo sobre Ele.
E eu, na minha incapacidade, ainda vou dizer: Senhor, com o fôlego de vida que eu tenho, e com a habilidade que ainda me resta, mesmo assim, eu vou fazer a sua vontade, porque antes de eu nascer, de uma forma espantosamente maravilhosa, o Senhor me formou, e o Senhor tem um propósito para mim. Amém? E nesse momento, eu então comecei a perceber isso, que eu não tinha mais força, mas eu tinha que conhecer Jesus na minha fraqueza. E eu continuei. E essa crise continuou. E eu comecei a tomar medicamento. Pastor, você crê na cura? 100% na cura. 100% na cura. Mas eu não tenho problema nenhum quando Deus usa os médicos para trazer a cura para mim também. Porque Ele é soberano. Com médico ou sem médico, Ele é Deus. Ele é o único que consegue fazer com que o princípio ativo de qualquer medicamento funcione. Não tenho dúvida disso. Para mim, sempre é Deus. Seja tomando um AS, ou seja, fazendo quimioterapia, é Deus para mim sempre. E eu falei: Deus, o Senhor tem uma promessa. O Senhor falou coisas. Deus falou coisas para você. Existem pessoas aqui que Deus já te deu palavra rema, coisas específicas. Tem pessoas que na sua infância Deus falou com você, que quando você era jovem Deus falava com você e você tinha um coração para viver isso. Deus não se esqueceu dessas coisas. Deus quer trazer à memória essas coisas. Deus quer fazer você começar a correr. Deus quer fazer você desenvolver, porque não importa a sua idade, importa o seu coração. E é por isso que quando Caleb entra nas terras, ele diz assim: me dá as minhas terras, porque eu tenho uma porção nesse lugar. Você tem uma porção nessa cidade, de vidas para tocar, de vidas para ministrar, de vidas para aconselhar, de pessoas que vão ouvir o seu testemunho e vão dizer: que Deus é esse? O que você fez para merecer isso? Eu não fiz nada. Ele se fez digno para me salvar, e você vai ministrar o seu testemunho. É assim que nós vamos fazer com que essa cidade, São Bento do Sul, seja uma cidade impactada pelo Evangelho. É tempo das boas notícias, e você é quem é o portador das boas notícias. Amém? Somos esses portadores. A Bíblia diz assim, em Atos capítulo 1, versículo 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Você vai receber poder para ser testemunha onde você passar. Quem disse isso foi Deus. Ele te deu o poder para ser testemunha. Ele falou que isso ia acontecer, e você precisa tomar posse disso. Não importa se naquele dia você é animado ou desanimado, não importa se naquele dia está chovendo ou está sol, importa que o Espírito Santo habita em você, no sol e na chuva, na pandemia ou fora dela, dentro da igreja, fora da igreja. O Espírito Santo, ele desceu e ele habita em você, para que você seja testemunha de dizer aquilo que Deus fez na sua vida, de dizer aquilo que Deus transformou em você, de dizer como que você luta as suas lutas, como que você luta com os seus medos, como que você luta com as enfermidades, como que você luta com as coisas que você não consegue alcançar, como que você luta com situações que você quer mudar e não consegue. Você luta pelo poder do Espírito Santo, que dia a dia capacita você até que você seja aperfeiçoado à semelhança de Cristo, porque nós temos a mente de Cristo. O Senhor está levantando uma igreja que anda sobre a revelação do que Ele disse, e o que Ele disse é, o que Ele falou é. No processo existem dificuldades, lutas, não porque Deus é sádico, porque Deus não é sádico,
Não é porque, olha, Deus então Ele dá uma promessa e fala assim, agora eu quero ver se você alcança mesmo essa promessa. Vou botar umas dificuldades. Isso é meio a gente. A gente é meio assim, não. Vou botar uma dificuldade aqui para ver se Ele valoriza. Mas Deus não é assim. Faz parte de vivermos no mundo caído, convivermos com a influência do pecado e a luta que Satanás trava para querer impedir a obra de Deus na sua vida. Porque, na verdade, Ele não quer frustrar você. Na verdade, quem Ele quer frustrar é Deus. Mas se eu e você queremos fazer a vontade de Deus, Deus vai destruir o diabo com pessoas como nós, que temos debilidades, falhas, mas decidimos, por devoção, vivermos para o Senhor Jesus. E serão essas pessoas falhas, que muitas vezes, como o apóstolo Paulo diz, o que eu quero fazer eu não faço, e o que eu não quero fazer eu faço. São essas pessoas que vão vencer a Satanás, por quem Jesus é em suas vidas. Deus deu uma promessa para você, e você recebeu poder para cumprir essa promessa. Por isso, lembre, há uma área de influência para você, há um perímetro, há uma área de influência para você conquistar, há uma área de influência para você exercer o seu cristianismo e pessoas serem tocadas, serem ministradas. Semana passada eu estava indo cortar o meu cabelo, a pessoa que eu cortava estava de férias, cortei com outra pessoa, comecei a falar de Jesus. Domingo a pessoa estava na igreja, eu falei, glória a Deus. Estava no nosso aniversário, olha, fui lá e tal. Sabe, nós não podemos, eu decidi fazer isso. Eu falo de Jesus para todo mundo. E não que eu sou, não, mas olha, você tem um negócio de evangelista. Não, não tenho. A minha boca treme. A minha boca treme. Às vezes falta sequência. Já faltou sequência quando você está falando? Você começa a falar e fala, faltou sequência aqui, não tenho a ponte para continuar. Acontece comigo também. Entendeu? Não pensa que a hora que eu começo a falar assim, vem tipo aquela unção de Billy Graham. Entendeu? E aí onde eu estou, tipo, todas as pessoas começam a se converter e tal, e jogar as suas coisas de pecado. Por exemplo, quando eu ia cortar cabelo, tinha um lugar assim que eu começava a falar de Jesus, os cabeleireiros todos embora. Assim, só o cara da tesoura que tinha que ficar ali. Eu falei, não, vamos lá. Mas sabe, Deus deu um campo de influência para você. E você não pode se deixar intimidar por vozes malignas que querem impedir Deus brilhar na sua vida. Por isso que Jesus diz assim, assim brilha a luz que está em vocês, para que os homens vejam as suas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Deixa Jesus brilhar na sua vida. Deixa Jesus brilhar na sua vida. Você tem uma área para exercer influência, um grupo de pessoas. Abraão seria o pai de uma grande nação, patriarca. E olha só, quando o povo de Israel chega com Josué nessa terra, o que acontece? Cada tribo tem uma parte que vai conquistar. Veja, Deus havia dado a terra. Deus havia dito assim, olha, eu decidi que o meu povo morará aqui. Mesmo assim, mesmo que a promessa era incondicional, ainda sim, aquela tribo precisava conquistar uma parte. E essa terra, ela é separada em 12 partes. E essas 12 partes vão fazer com que o povo habite como uma nação. Existe um perímetro dessa igreja conquistar na cidade. E cada um de vocês tem uma parte para conquistar, para que esse perímetro seja completo.
E quando você conquista aquilo que Deus planejou para que você vivesse, esta obra, esse perímetro começa a ser preenchido. Assim como existe para outras igrejas aqui na cidade, perímetros para se conquistar. Porque uma igreja sozinha não conquista uma cidade, mas várias igrejas, como várias tribos, conquistam então uma terra toda. Por isso eu quero animar você, que quando você vai conquistar o seu perímetro, você não vai conquistar pelo seu nome, você vai conquistar por aquilo que o Senhor deu a vocês como espaço, perímetro nessa cidade. Sabe, nos dias de hoje, a gente vê muita palestra da pessoa tentando fazer o seu nome, não é? A sua história, o seu nome. E eu vejo que em muitas coisas a gente conquistar é bom, assim, no sentido de, puxa, eu consegui vencer. Mas é tão pobre quando você conquista as coisas por você, para você. Agora é tão nobre quando você conquista para o rei e você entende que ele te fez rei e sacerdote. Jesus nos fez os seus reis. Jesus te fez um rei dele, do reino dele, para conquistar a redenção dessa cidade, a redenção dessa terra, a redenção do Brasil. Deus nos chama para esses dias, para vivermos debaixo da direção profética da sua palavra. Por isso eu quero animar você. Não deixe entrar na sua mente, no seu coração, as notícias que fazem você desesperar nesses dias, ao ponto de falar mais do caos desses dias do que das boas notícias do Evangelho. Sabe? Qual é a diferença da igreja e do mundo se nós, quando nós nos encontramos, nós só falamos das notícias dos jornais atuais? Qual é a diferença? Mas qual é a diferença se eu e você somos os portadores das boas notícias? E quando alguém começa a falar das más notícias, nós dissemos: eu entendo você, porque eu passo pelas mesmas crises, mas eu aprendi que Jesus tem essa notícia para a sua família, e você começa a ministrar sobre a família. Que quando você ouve a notícia sobre os filhos, você diz: eu sei o que você passa, porque eu também temo o que vai acontecer com os meus filhos no mundo como está. Mas as boas notícias que a palavra de Deus diz é que se nós andarmos na presença de Deus, o santo vai se tornar mais santo e os nossos filhos poderão se tornar mais puros, porque nós estamos ensinando ele as boas notícias. Entende? São as boas notícias que nós precisamos falar. Isso não quer dizer que nós estamos descontextualizados das coisas do mundo, mas sabe o que? Quer dizer que você sabe dizer: basta, deu. Uma vez a Crystal, ela falou assim para mim: eu não sei o que você assiste tanto futebol, notícia de futebol, mas ficam falando a mesma coisa o tempo inteiro. Quantos gostam de assistir notícia de futebol? Fala do teu time umas 20 vezes, e você muda, acabou, e você muda para o outro, porque você quer ouvir aquilo lá, porque você gosta daquilo. Queridos, vamos lá. Às vezes, a nossa alma está viciada em más notícias. Eu quero ouvir caos, eu quero ouvir pânico, eu quero ouvir sobre doença, eu quero ouvir sobre variante, eu quero ouvir sobre morte. A gente não admite isso,
Mas a hora que passa lá, a gente clica e fica, e fica, e fica. Mas o Evangelho são notícias de vida. E como eu falei para você, eu não estou dizendo para você não assistir, não saber nada. Eu estou dizendo, uma vez basta. Uma vez basta. As outras, vai para a palavra e ouça as boas notícias da palavra e o que conserta o seu coração. E o que conserta o seu coração, o que traz para o seu coração cura, está na palavra. E eu e você precisamos ir para a palavra e para o Espírito, porque o Senhor está querendo nos avivar nesses dias, para uma transformação. Ele liberou uma palavra, e aí a gente volta aqui para o que acontece com Abraão. Abraão, ele vai então caminhar para a terra prometida. Agora, você imagina se Abraão, quando ele sai da sua terra, da sua parentela, ele resolve ser apenas um pecuarista, porque Abraão era isso que ele era. Ele tinha as suas cabras, os seus animais, e ele então resolve ser somente um pecuarista. Então Ló vai para um lado, ele vai para o outro, e ele então fala, não, eu vou prosperar aqui, eu vou ter os meus animais, e ele só faz isso. E eu vou pedir para que Deus abençoe, mas ele se esquece da promessa. Sabe o que ia acontecer com Abraão? Um grande senso de inadequação, porque parece que ele viveria toda a sua vida e nunca chegaria no propósito de Deus. Porque Deus estava dizendo para Abraão, no processo de você ser pecuarista, Abraão, olha para a promessa que eu vou te levar para uma terra prometida. Não é que você vai deixar o seu trabalho, é que no seu trabalho você entende que faz parte do perímetro que Deus te deu para alcançar. Você está entendendo? Não é que você deixa de trabalhar, você trabalha com propósito. Não é que você deixa de crescer nas atividades que você está fazendo, você cresce para revelar Jesus. Assim que a gente começa a viver, e aí o seu senso de satisfação começa a ser maior. Porque você se satisfaz com as habilidades que Deus colocou nas suas mãos para trabalhar, e você se satisfaz revelando Jesus. Isso tem a ver com o seu perímetro. Isso tem a ver com você chegar em casa e dizer assim, cumpri a minha missão. Estou vivendo o que Deus me chamou para viver. E assim você vai chegar nesse lugar. Por quê? Porque o seu chamado em Deus não está separado do seu trabalho. Não existe uma vida na igreja e uma outra vida na segunda-feira. É a mesma vida. É a vida que você vai viver na segunda, na terça, no domingo, no sábado, todos os dias, dentro da célula, fora da célula, em qualquer lugar. Por quê? Porque você é um. Você é espírito, alma e corpo. E Deus está ativando você nesses dias para você entender que onde você chegar, você pode chegar manifestando o poder de Deus, mesmo fazendo aquela atividade profissional que pode ser apenas bater carimbo. Mas você vai fazer com unção, meu irmão. Por quê? Porque você entende que você está conquistando um perímetro. Você está vivendo o que Deus chamou você para viver. E alguém chega e fala assim para você, você está nesse trabalho aqui, mas você nunca vai sair disso. Mas quando você tem um entendimento de que você está no tempo certo, fazendo o que Deus te chamou para fazer, mesmo que sua alma está dolorida, porque você sabe que você está há muito tempo fazendo a mesma coisa, mas você sabe também que você está no tempo de Deus, você vai virar para a pessoa e falar assim, querido, eu sei o que você está falando, mas José foi escravo, viveu preso por 2 anos, e em um dia Deus restaurou a vida dele, fez com que ele saísse da prisão e se tornasse governador do maior império. Eu não estou aqui vivendo a minha vontade, estou aqui fazendo a vontade de Deus. Tem pessoas para serem salvas aqui. Tem pessoas para serem tocadas aqui. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo para você
fechar os seus ouvidos para crescer. Mas eu estou dizendo assim, não coloque a sua ambição na frente dos sonhos de Deus. Porque senão vai ter a inadequação para a gente. Agora, na presença de Deus, você vai desenvolver esse potencial. Desenvolva uma vida em que você adora a Deus. Abraão levantou altares de adoração. Quando você lê a partir de Gênesis 12 em diante, você vai percebendo que Abraão vai levantando altares no processo da caminhada para a terra prometida. E esses altares, eles vão sendo construídos até Josué. Construa uma vida de altares. Aonde você está, construa uma vida de adoração. Adore ao Senhor em tudo aquilo que você faz. É muito interessante porque o termo grego para adorar é se prostrar e entregar um presente. Quando você adora a Deus no seu trabalho, quando você adora a Deus na sua família, quando você adora a Deus na igreja, você se prostra por uma vontade maior e você entrega a sua vida como um presente para Deus. Você não quer fazer a sua vontade, você quer fazer a vontade de Deus. Amém? Altares de adoração, altares de adoração. Uma vida de fé incondicional no que Deus disse. Abraão leva Sara a crer, Abraão leva Isaac a crer. Obrigado. Abraão, ele leva as pessoas ao redor dele a crer. O seu perímetro, a sua influência, tem a ver com você levar pessoas ao seu lado a crer. Levar as pessoas que estão próximas de você a crer. Crer que Deus é real, crer que Deus é fiel, crer que Deus salva, crer que Deus transforma. Nesse processo que eu falei para você, sobre crise, síndrome do pânico, essa crise de ansiedade. Teve um domingo que eu estava ministrando na CCC e chegou uma pessoa que estava com os mesmos problemas. E eu orei por essa pessoa. E essa pessoa, ela foi curada. Depois ela deu testemunho disso. Desculpa aqui que agora começou a me dar uma coriza. E essa pessoa, ela foi curada. E eu não. Obrigado. Deus me ama mais? Não. Deus me ama menos? Não. Por que Deus não curou? Não sei, mas eu vou continuar orando por cura. Porque não se trata de mim. Sabe, queridos, se nós não entendermos que nós somos os servos e Jesus é o Senhor, nós vamos nos ressentir com Deus, porque existem muitas coisas que acontecem na nossa vida que não é o que nós esperávamos que acontecesse. Muitas coisas. Mas nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade. Sabe por quê? Que eu forço a minha alma a se quebrantar e dizer: você não vai ficar ressentida com Deus, porque o Senhor Jesus te deu o maior presente, que é o presente da salvação. Hoje eu não vivo mais debaixo de culpa como eu vivia antigamente antes de ser salvo. Eu conheci o Redentor, eu conheci a salvação. E quando vem isso aí na minha vida, a pessoa foi curada e eu não. Eu me lembro de uma coisa. Jesus disse assim, que aquele que confessar o seu nome diante do Pai, Jesus confessará o seu nome diante de Deus. Agora, quando Jesus fala isso, deixa eu até descer aqui. Quando Jesus fala isso, que ele vai confessar o seu nome, não é que quando você chegar no céu vai ser uma chamada. Adriano! Aí chegou Adriano. Opa! Pai, Adriano está salvo. Beatriz,
Beatriz está salva. Então, Jesus vai confessar o seu nome diante de Deus. Você está entendendo? Carlos, você confessou meu nome diante do Pai? Confessei. Eu confesso o teu diante de Deus. Entra lá, vai. Não vai ser assim. Vai ser muito mais profundo do que isso. Jesus vai contar a tua história. Ele vai contar a sua história. Ele vai contar você que muitas vezes passou por crises, por enfermidades, por lutas, mas você não abriu mão da sua fé em Deus. E aí Jesus vai contar: Pai, o meu filho, ele orava por pessoas, elas eram curadas e ele não. Mas ele continuava te amando, ele continuava te adorando, ele continuava bendizendo o teu nome, ele continuava crendo no Senhor. É assim que Jesus vai contar a nossa história, é assim que Jesus vai, e ele está nos reavivando para que nós vivamos nesses dias dessa forma. Esses são os dias que o Senhor está levantando uma igreja forte, e é assim que ele quer levantar você. Amém? Eu quero convidar você a ficar de pé. Existe um perímetro para você conquistar. E Ele quer contar a sua história. Ele quer contar a sua história nesses dias. Ele quer contar aquilo que você vive nos tempos de hoje e que você não abre mão. Você não abre mão dos seus princípios da palavra. Onde você está, abra suas mãos, Senhor. Oh, Jesus, o Senhor tem porção aqui. O Senhor tem porção, o Senhor tem para cada um aqui uma porção para tocar essa cidade com avivamento. O Senhor tem pessoas nesse lugar que vão orar por cura e pessoas serão curadas. O Senhor tem pessoas aqui neste lugar que evangelizarão, pessoas serão salvas, virão para a sua casa. O Senhor tem famílias sendo regeneradas, restauradas, casamentos. O Senhor tem aqui nessa igreja grandes coisas para fazer, porque o Senhor chamou essa igreja como uma bênção para essa cidade. Oh, em nome de Jesus, nós queremos declarar, Senhor, oh Pai, que tudo o que cada um aqui fizer, que faça como adoração para Ti, para que nesses dias o Senhor seja exaltado, o Senhor seja conhecido, que Jesus seja conhecido como o Deus de São Bento do Sul, que Jesus seja conhecido como o Rei dessa cidade. Oh, em nome do Senhor, você que ora em línguas, esteja orando em línguas. Esteja orando em línguas, porque quando você ora em línguas, você fala as palavras de Deus. Hey, Xaracanderecaia! Ora, Xacabarabarace! Levanta suas mãos, levanta suas mãos, levanta sua voz, levanta sua voz. Ora em línguas, ora em línguas. Oh, sim, 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 sim. Estamos iniciando um novo ano. Oh, e as promessas que o Senhor já falou, Ele está pronto para continuar cumprindo.